Meu filho, chega um pouquinho só para cá. Vai. Aleluia. Eu quero ver quem está comigo nessa noite, participando dessa live. Glória a Deus. Eu queria que você que está com a sua Bíblia aí, abrisse a sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63, por gentileza. Vou esperar você abrir, seja no seu celular, acho que não vai ter jeito, né? Na sua Bíblia mesmo. Eu quero ler 2 versículos com vocês como texto inicial nessa noite. Salmo 63, versículo 3 diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Vou ler novamente. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o poder da adoração. Eu sei que muitas vezes em tempos de lutas, em tempos de dificuldade, onde Satanás levanta pessoas para soprar nos nossos ouvidos palavras de desânimo, palavras que levam nossos corações a se afligir, porque nós somos humanos, não, como nós já falamos em outras lives, o problema não é o medo, o problema é quando nós somos vencidos pelo medo. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o poder de adorarmos o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer local que nós estivermos. Eu sei que muitos de vocês, como eu, têm o testemunho de dias difíceis, quando a gente coloca uma canção, quando nós nos debruçamos na presença do Senhor, o adorando, como o Senhor nos renova, como o céu se abre, como as coisas acontecem, porque Deus recebe a nossa adoração. Mas a questão é que quando nós estamos em momentos como nós estamos passando, nós às vezes nos pegamos murmurando. E da mesma forma que a adoração move os céus, a murmuração move o inferno. A murmuração rouba a nossa alegria, a nossa fé. Mas eu quero falar com vocês sobre o poder construtivo, o poder que há na adoração do povo de Deus, de um servo do Senhor, de um filho e de uma filha do Senhor. E eu quero falar com vocês 3 histórias nessa noite. 3 fortes histórias. Momentos de dor, de adversidades, que as pessoas que adoraram o Senhor se encontravam naqueles momentos, naqueles dias. E a primeira história está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do 15 ao 20. E eu vou ler essa história para você. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Versículo 19. Davi, percebendo que os conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu.
Esse texto fala da perda de Davi, do seu filho, do filho que ele teve, o primeiro filho que ele teve com Batseba. E eu imagino como pai a dor de Davi, porque eu não vou falar da circunstância que aquele menino foi concebido. Eu vou falar de um coração de um pai que fez tudo enquanto o menino estava vivo. Tudo que ele podia fazer, ele orou, ele jejuou, agora mesmo eu vou falar sobre isso. Mas o menino morreu. Então, esse texto fala de uma adoração diante de perdas. Diante de uma perda de quem é pai, como eu, ou mãe, como muitos que estão me ouvindo, pode imaginar a dor. Porque o certo, né, que a gente acredita que é o certo, é um pai ser enterrado pelo filho. É a lógica da vida, é o ciclo da vida. Mas um pai enterrar um filho, eu imagino que deve ser uma dor muito profunda. Espero nunca ter de senti-la. Mas Davi sentiu. E o que acontece quando a gente faz tudo e a circunstância não muda? Davi buscou o Senhor, Davi jejuou, Davi passou noites, nós lemos, prostrados no chão, com o rosto em terra. Davi recusou a comer. Só que a criança morre. O texto é 2 Samuel, capítulo 12. É o primeiro texto que nós estamos falando. 2 Samuel, capítulo 12, do 15 em diante. Davi fez tudo e a criança morreu. Davi se levanta, Davi toma um banho, se unge, se perfuma, se troca, vai ao templo e adora ao Senhor. E se fosse nós? Qual teria sido a nossa atitude? Porque quando Davi sobe ao templo e adora ao Senhor, o que ele estava dizendo para Deus? Que Deus continuava sendo Deus. Que Deus continuava sendo o seu Deus. Que Deus estava no controle, mesmo diante da perda e daquela dor de um pai. Quando ele adorou ao Senhor, ele estava dizendo: Senhor, tu és soberano. A Bíblia não fala qual o cântico de Davi aqui. Mas nós lendo, quando a gente lê os salmos de Davi, a gente imagina o que ele declarou para Deus naquele lugar. Eu imagino Davi dizendo: Senhor, tu és grande. O Senhor continua sendo grande. Eu acabei de perder um filho, mas nada pode calar a minha adoração ao Senhor. A primeira coisa, o primeiro texto fala disso. Fala disso, e se você acompanhar comigo no versículo 24, do capítulo 12 de 2 Samuel, você vai ver que depois Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. E enviou o profeta Natã como uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que significa o Senhor o amou. E aqui eu quero parar para te ensinar algumas coisas do poder da adoração em tempos de perda. Primeira coisa, quando a gente lê que depois Davi consolou uma mulher, olha, Davi havia perdido seu filho. Mas quando eu e você somos adoradores, nós sempre teremos uma palavra de consolo vindo do Senhor para nós e para o nosso próximo. Quando nós murmuramos, o que inunda o nosso coração é palavras de desespero, de aflição, de revolta. E isso a gente transmite para quem está perto de nós. Mas quando nós adoramos, o Senhor nos enche dele, o Senhor nos renova, e aquilo que ele enche a nossa vida é o que nós levamos para o próximo. Davi entendeu isso.
E eu espero que nós venhamos entender, quando nós adoramos ao Senhor, sempre teremos uma palavra de consolo vindo do Senhor para nós. O Senhor entendia a dor de Davi. O Senhor entende a nossa dor. O Senhor sabe como está o meu e o seu coração. E é tempo de nós entendermos isso. É tempo de nós compreendermos isso, que quando nós adoramos, nós não vamos permanecer abalados. Quando nós adoramos, nós não vamos permanecer caídos. Quando nós adoramos, nós não vamos permanecer prostrado diante de circunstâncias. Nós só vamos nos prostrar diante do Senhor. Davi só admitia permanecer prostrado diante do seu Deus. Eu não estou dizendo que Davi não chorou a perda do filho, mas se ele chorou, foi adorando ao Senhor. Por isso ele permaneceu de pé, por isso ele permaneceu inabalável, por isso ele recebeu uma palavra de consolo, por isso ele pôde levar palavras de vida para sua esposa Batseba. Por isso ele caminhou para frente. O adorador caminha para frente. Amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que caminhar para frente. Amanhã, essa semana, nossos olhos têm que estar para frente. O adorador não fica preso no ontem. É isso que Davi está nos ensinando aqui. O adorador caminha para frente, para o novo de Deus, para aquilo que Ele tem para nós. E o novo de Deus chegou. Você já pensou se ele ficasse preso no passado? Porque quem fica preso no passado fica lá murmurando. E Davi não. Davi trouxe uma palavra de vida para sua esposa. Davi concebeu juntamente com a sua esposa, se relaciona com a sua esposa, e Deus dá a eles o novo. Salomão é o novo. Diante da perda, Deus dá a Davi o novo, mostrando para Davi: está aqui, eu estou te dando um filho, porque você me adorou, você não murmurou, você não ficou uma pessoa amarga. Você consegue entender nesse primeiro texto? E eu quero que você vá comigo agora para Abacuque. Abacuque, capítulo 3, por gentileza. É um texto que fala muito ao meu coração. Eu acho bem pertinente no que diz respeito à adoração a Deus em todos os tempos. Versículo 17 de Abacuque, capítulo 3. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo ou da corça, faz-me andar em lugares altos. Esse texto fala também de adoração em tempos de adversidade. Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, a figueira é identificada nas escrituras sagradas como fonte de força. Simbolicamente, quando a figueira não florescia, é porque ela já não tinha mais força para produzir. A fraqueza havia chegado. Olha que coisa interessante. Abacuque está dizendo: ainda que as minhas forças se vão, ainda que eu não tenha mais vigor, ainda que a fraqueza ocupe o meu coração. O versículo 19 ele diz: o Senhor é a minha força. Isso é adorar a Deus. Isso é adorar o Senhor diante das adversidades. Não tem problema você e eu olharmos para nós e vermos que nós somos fracos, nós estamos diante de uma situação de impotência total. Mas a nossa força não está na figueira. A nossa força é o Senhor. A nossa força não está no banco. A nossa força não está no carro. A nossa força não está na terra, na fazenda. A nossa força está no Senhor. Isso o adorador entendeu.
A pessoa que é adoradora, que adora o Senhor nas diversidades, nos dias de perda, entende isso. Ainda que a minha fonte de força se exaurir, ainda que a fraqueza me ocupar a minha mente e o meu coração, a minha força é o Senhor. A minha força vem de Deus. Mesmo que nós estejamos arrastando, meu irmão, mesmo que eu não creio que o Brasil vai chegar a esse ponto, mas mesmo que isso aconteça, nós precisamos abrir nossos lábios e dizer o que o profeta disse aqui: a minha força é o Senhor. A minha força é o Senhor. E aí ele diz: e não havendo uvas nas videiras. Você sabe que a videira produz uva, e da uva se produz vinho. E vinho fala de alegria. Alegria. Então ele estava dizendo: ainda que eu, naturalmente falando, não tenha razão de me alegrar. Lá no versículo 19, ele diz, no 19 não, no 18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Qual é a razão da sua alegria? A sua produção? Você vê as coisas produzirem? Não. O adorador, mesmo que ele não veja razão natural para se alegrar no Senhor, ele diz: me exultarei em Deus. No meu Deus eu me alegrarei. Eu quero te dar essa palavra agora, em especial. Não deixa a tristeza governar a sua vida. Não deixa a tristeza ocupar a sua casa, a sua mente. Pegue na mão dos seus filhos, se alegre. Que haja alegria no seu lar, que haja alegria nos seus lábios, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É a força do adorador. Esses dias aqui de Abacuque não eram dias fáceis, mas ele estava dizendo: mesmo dias difíceis, o Senhor é a minha alegria. Esse é o coração do adorador. E ele continua dizendo: ainda, mesmo falhando a safra de azeitona, em outras traduções, ainda que falhe o produto da oliveira, a oliveira produz oliva, azeitona, que produz azeite. E dentre tantos significados do azeite na palavra de Deus, fala de cura, medicamento. Mas no versículo 19, ele diz: o Senhor, o soberano, é minha força, e ele faz os meus pés como os da corça. Isso aqui falou muito ao meu coração, porque tem outras traduções que torna os meus pés como o da corça. E você já viu que corça, ela corre saltando. Por isso que ela corre mais do que muitos outros animais. E ela alcança coisas que muitos animais que andam devagar, que não conseguem saltar, alcançam. Oi? Então, fará os meus pés como os da corça. Está falando de uma ação de transformar, de mudar algo em mim e em você. Quando ele... O dia está acabando aqui. Faz os meus pés como o da corça, está falando de uma situação de saltar sobre situações, sobre obstáculos. Nós vamos alcançar coisas que nós não imaginaríamos que um dia iríamos alcançar. O adorador alcança isso. O adorador vive isso. Só um minutinho, pega para mim, filho, uma extensão para a gente colocar para carregar. Lá no fundo tem. Eu tirei, eu guardei, porque você entra no... Você vai achar lá. Desculpa, meu querido. Meu celular está acabando a bateria. Então, quando nós adoramos o Senhor, a transformação. Eu passo de uma pessoa desanimada para uma pessoa que vai encarar a vida. Eu passo de uma pessoa que enxerga a vida de uma maneira escura. Eu enfrento a vida sabendo que o Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. E aí ele continua: os campos ainda não produzirem mantimento. Se não há alimento, não há provisão. Se não há alimento, há privação. E ele diz no versículo 19: faz-me caminhar por lugares altos.
Faz-me viver o sobrenatural de Deus. Os que vivem adorando ao Senhor não vivem no natural, eles vivem no sobrenatural. Os que adoram o Senhor saltam, andam sobre as águas. Os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos são os olhos da fé. Por isso eu adoro. Por isso eu adoro. Porque eu não estou enxergando o que não tem fé está enxergando. Eu estou enxergando aquilo que Deus está me mostrando. Eu estou enxergando aquilo que Deus está me mostrando. Só um minutinho, queridos. Por isso adore. Por isso adore em toda e qualquer circunstância. Em especial agora. Abra os seus lábios, junto com a sua família. E o adore, Senhor, ainda que falte mantimento. Ainda que falte. Porque a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Então, ele está dizendo, ainda que falte, eu sei que o Senhor vai me fazer caminhar por lugares altos. E a última história está em Atos, no capítulo 16, versículo 22 ao versículo 26, onde nos conta a história de Saulo, de Paulo e Silas. Depois de sofrerem açoites, de serem humilhados, tiraram as suas roupas, o lançaram na prisão, prenderam as suas mãos, prenderam os seus pés. Mas como eu disse, nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. E esse texto fala novamente de adorar o Senhor em momentos difíceis. A Bíblia diz que eles, perto da meia-noite, se eu não me engano, está no versículo 16, por volta da meia-noite, versículo 25. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões se abriram. E as correntes de todos, não só de Paulo e Silas, de todos que ouviram, se soltaram. E aqui, queridos, não está funcionando isso aqui. Muda de lugar. Me perdoe. Eu estou conferindo aqui, meus queridos, se está carregando ou não o meu celular. Não está carregando. Aguenta, falta pouco tempo. Me perdoem. Um coração que adora pode estar onde for, na prisão, na caverna, até em momentos que a morte chegue, nada pode calar o adorador. Aquele que é servo de Jesus adora o Senhor em todos os momentos, momentos desastrosos, momentos difíceis, momentos que tudo coopera para um fim ruim. Ele abre os lábios e adora o Senhor. Foi isso que Paulo e Silas entenderam. A adoração rompe prisões. A adoração vai fazer diferença na nossa nação. Se o povo de Deus, ao invés de brigar, murmurar, reclamar, lamuriar, adorar o Senhor, vai fazer diferença na nossa nação. As pessoas vão ver que há um Deus verdadeiro. As pessoas vão saber desse Deus. As pessoas vão saber que o Deus dos crentes é o Deus que age nas prisões, é o Deus que faz a estéril mães de filhos, é Deus que aplaca a praga, é o Deus que dá vida onde não tem vida. Mas isso se dá na adoração. Então adore ao Senhor.
O Senhor quer romper prisões. O Senhor quer ouvir o clamor de um povo que o ama em meio à dor, em meio a muitos lugares tem pessoas murmurando, mas da nossa boca vai sair palavras de louvor e de adoração, dizendo que o Senhor é a nossa alegria, que não nos importa o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Tudo está nas mãos dele. Não há o que temer, não há o que duvidar, não há por que murmurar. É tempo de adorarmos ao Senhor diante das adversidades, diante das perdas, diante de momentos difíceis. Abra os seus lábios e adore, adore, profira palavras de adoração, de gratidão, de exaltação àquele que vive e reina. E o Senhor vai operar em nome de Jesus. A conclusão para nós é: mesmo em momentos difíceis, mesmo em dias difíceis, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te renove nessa noite, que caia por terra toda ação de tristeza, de rancor, de medo, de murmuração, de lamoreação, que caia por terra tudo isso na sua vida, e que a alegria do Senhor te inunde agora, com renovo, que dos seus lábios saiam palavras de adorador, de um adorador. Adore o Senhor, adore o Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, através dessas canções. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sim. Seguro estamos nos braços do Senhor. Teu amor perfeito sempre esteve, Repousado sempre. em mim. E se eu passar, abra os lábios e diga: se eu passar pelo vale, acharei conforto. Acharei conforto em teu Amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Todos juntos, onde você estiver, abra os seus lábios e diga: teus braços. é o meu descanso em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o teu descanso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe os seus dias. Que essa semana seja uma semana do sobrenatural de Deus na nação brasileira e em toda a face da terra. Eu creio, por isso eu o adoro, em qualquer circunstância. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser.